Vamos de questão de direito do trabalho? Agora sim, vamos lá. Bem, essa questão foi abordada pela CESP no exame de ordem. Faz um tempão, em 2007, mas uma temática que é bastante recorrente em provas. Então, vamos ficar atento para a gente não se perder aí. Vamos lá. Vamos para a questão. Márcio ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa Asa Branca, pleiteando o recebimento do adicional de insalubridade durante todo o período do pacto laboral, sob o argumento de que trabalhava em local insalubre. Lógico, ele quer receber o adicional de insalubridade porque trabalhou em local insalubre. Tudo bem, vamos adiante. A empresa argumentou que não era devido o adicional de insalubridade, já que Márcio não trabalhava em caráter permanente em local insalubre e, sendo assim, expunha-se à situação insalubre apenas de forma intermitente. Diante da situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta. Bem, aqui preste atenção no seguinte, vou até ampliar aqui a tela. Veja só, atenção no que eu vou dizer agora. Imagine um profissional de saúde trabalhando num hospital e exista um determinado ambiente, um ambiente bastante insalubre, em que a pessoa tenha contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas. E essa insalubridade é latente, está prevista em norma regulamentadora, a legislação determina. Ou seja, quando a pessoa trabalha neste ambiente, ela tem direito ao adicional de insalubridade. Quando a pessoa trabalha num outro ambiente do hospital, vamos dizer, uma outra ala que não tenha esse contato com os pacientes, certo? Não é um ambiente insalubre, a pessoa que trabalha neste outro ambiente não tem direito ao adicional, certo? Tudo bem, trabalho nesse ambiente, tem direito ao adicional de insalubridade. Trabalho nesse outro, não tenho direito ao adicional. Mas imagine a pessoa que ora trabalha neste ambiente aqui e ora neste outro aqui. Ou seja, em um determinado momento da jornada, trabalha em ambiente insalubre. Em outro momento da jornada, trabalha num ambiente não insalubre. Ou seja, não é permanente o trabalho no local insalubre. Isso é intermitente. O que é que o TST diz a esse respeito? Se o trabalho é intermitente, mesmo sendo intermitente, tem direito ao adicional de insalubridade, certo? Não é esta circunstância, por si só, que vai afastar o adicional de insalubridade, ok? Por quê? Se uma parte da jornada, boa parte da jornada, ele está trabalhando lá naquele ambiente insalubre, nada mais justo do que receber o adicional, porque pode ser prejudicial à saúde dele. Imagine só, eu trabalho metade na minha jornada no ambiente insalubre, outra metade em ambiente não insalubre. Eu posso contrair sérias doenças trabalhando naquele ambiente insalubre, não posso? Sim. Existe um risco grande? Sim, existe um risco grande. Tem direito ao adicional, certo? O TST só fala o seguinte: se o tempo que a pessoa passar no ambiente insalubre for muito ínfimo, certo? A pessoa passa lá 2 minutos a cada semana, a cada mês. O cara vai receber o adicional de insalubridade? Não, aí também já é demais, né? O risco que ele está não é um risco tão acentuado assim, ok? Então vamos ver aqui, só para a gente fixar bem o texto, né, da redação da súmula 47 do TST, que é quem vai nos mostrar a luz para a resolução dessa questão. Veja só, insalubridade. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, por si só, não afasta essa circunstância, não afasta o direito à percepção do adicional. Vamos ler direitinho aqui. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por esta circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional, certo? Então vamos agora buscar o gabarito da nossa questão. Letra A. O adicional de insalubridade deve ser pago aos empregados que trabalham em caráter permanente em ambientes ou locais insalubres. Sendo assim, Márcio não adquiriu o direito de recebê-lo. Está errado. Errado por quê? Porque aqui diz que só quem vai receber é quem trabalha em ambiente insalubre em caráter permanente. E o TST diz que, olha, quem trabalha em ambiente insalubre em caráter intermitente, também tem direito. Essa circunstância, por si só, não afasta o direito a receber o adicional. Então, errada a questão A. Vamos para B. A intermitência do trabalho em local insalubre afasta o direito do empregado de receber o adicional, pois não há exposição contínua à insalubridade. Logo, é correta a tese sustentada pela empresa.
Olha, o que eu vou te dizer aqui. Se você fizer a leitura atenta dessa questão, você já elimina a letra A e a letra B, mesmo sem ter conhecimento profundo da jurisprudência do TST. Por quê? Porque ambas dizem a mesma coisa. A letra A e a letra B, essas duas assertivas, elas estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Preste bem atenção nisso. Ó. Na letra A, diz que Mário não vai receber porque ele não trabalhava em ambiente insalubre em caráter permanente. E na letra B, diz que o trabalho em ambiente insalubre é intermitente. E por não haver exposição contínua, o trabalhador não vai receber. Tá certa a tese da empresa. O empregado não tem direito de receber. As duas assertivas, por si só, elas se eliminam, porque elas dizem a mesma coisa. Então, daí, ó, você já riscava. Se você tinha 4 assertivas para buscar uma, você já eliminou 2. De cara. Vamos para a letra C. Mário tem o direito de receber o adicional de insalubridade, já que esse é um direito de todo trabalhador que exerça qualquer tipo de atividade, ainda que por tempo ínfimo em local insalubre. Não. Tempo ínfimo, aquele meramente eventual, que você passa lá no ambiente só por acaso, mas que você não trabalha efetivamente naquele local, não é nem de forma intermitente. Intermitente é hora você está aqui, hora você está aqui. Trabalha nos dois ambientes. O ínfimo é aquele, você trabalha no outro local, mas eventualmente você vai nesse, passa um minutinho lá e vai embora. E raramente passa de novo, certo? Esse é o esporádico, é o fortuito, é por acaso, certo? Meramente eventual. Esse aí não dá direito à insalubridade, não. Então, letra C está errada. Letra D, então, é o que sobra para o nosso gabarito. A simples alegação da intermitência do trabalho em local insalubre não afasta por si só o direito do empregado de receber o adicional. É o gabarito da questão, é o texto praticamente aí da súmula 47 do TST. Então, se liga, vamos junto para gabaritar, certo? Vamos lá. Vamos de questão de processo do trabalho. Uma temática, olha, todo exame de ordem tem pelo menos uma questão. Então, você precisa se ligar nisso daqui que eu vou te falar agora, certo? Recursos no processo do trabalho. FGV adora. E como foi o caso aqui, a FGV cobrou no exame de ordem. Vamos lá, vamos ver aqui a questão. Vamos lá. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, veja só, nós temos uma fase de conhecimento para discutir o direito. O processo está rolando, discutindo o direito. Pronto. Discutiu o direito, já cristalizou aquele direito, tem coisa julgada, determinando um pagamento. Inicio agora uma fase que é a fase de execução. Preste atenção que isso vai ser importante para a nossa resposta. Então, na ação trabalhista, que encontra-se em fase de execução de sentença, a executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou uma exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após o regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Veja só, vamos compreender aqui, certo? A empresa foi citada ou não foi citada, mas houve uma sentença. Não houve recurso, transitou em julgado. A empresa foi condenada. Quando a empresa foi chamada para pagar, na fase de execução, ela apresentou uma exceção de pré-executividade, alegando a nulidade processual. Ela disse, senhor juiz, empresa, eu não fui regularmente citada. Eu não recebi notificação nenhuma. Então, eu não tive como exercer meu direito de defesa. Eu nem sabia que estava tramitando esse processo. Certo? Então, eu requero a nulidade. Depois do regular processamento dessa exceção de pré-executividade, o juiz acolheu a tese da empresa e declarou a nulidade de todos os atos processuais, certo? Mandando voltar o processo lá para o começo, para que a empresa pudesse, inclusive, apresentar contestação. Ou seja, para que o processo voltasse à fase de conhecimento, certo? Mas veja só, essa decisão do juiz agora, determinando a nulidade de todos os atos, ela ainda não é definitiva, ainda não terminou por aí. Por quê?
Porque, diante do princípio até do duplo grau de jurisdição, você, como advogado da parte autora, advogado do credor, do exequente, você está satisfeito com essa decisão? Me diga só. Veja, você tem uma condenação favorável ao seu cliente. Você é advogado do trabalhador que está lá agora executando. A decisão que anula o processo inteiro é boa ou é ruim para o seu cliente? Ruim. Então, o que é que você vai fazer? Você vai recorrer, certo? E o que a questão pede, inclusive, olha lá, ó, sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Ou seja, aquela decisão do juiz de determinar o retorno para o começo, certo? Ela vai vingar, vai ser iniciado novamente o processo, nós vamos voltar para a fase de conhecimento se essa decisão prevalecer. Mas, se você for o advogado da parte autora, você apresentará alguns argumentos para tentar manter a coisa julgada. Ou seja, para que o processo continue ali, na fase de execução, certo? Então, se a decisão do juiz agora foi tomada na fase de execução, qual é o recurso que você vai manejar contra essa decisão do juiz que proferiu essa decisão na fase de execução? Vamos ver as assertivas? Letra A, apelação. Nem existe apelação aqui pra gente, certo? Então, essa daí é a que de cara você já corta fora. Letra B, recurso ordinário. O recurso ordinário, ele é o recurso cabível da primeira instância para a segunda instância, na fase de conhecimento. Por isso, não é o nosso gabarito. Letra C, agravo de instrumento. O agravo de instrumento no processo de trabalho só serve para uma coisa, destrancar recurso. Ou seja, você recorreu, aí o juiz diz, opa, eu não vou mandar teu recurso lá para o tribunal porque você apresentou, você interpôs o recurso fora do prazo. Só que você fez o seu recurso dentro do prazo. Na verdade, o juiz que contou errado. E aí, o que é que você faz? Agravo de instrumento, certo? Para o tribunal apreciar justamente a questão do prazo para interpor o recurso. O agravo de instrumento só vai servir para isso, para tentar fazer com que o seu recurso suba para a instância superior. Somente. Destrancar recurso é a única finalidade. Letra D, então, nosso gabarito, agravo de petição. Por que agravo de petição? O agravo de petição é o recurso cabível contra as decisões do juiz na fase de execução. Ora, a gente não está na fase de execução? A gente não teve uma decisão tomada pelo juiz dentro da fase de execução? Olha lá no começo, veja aí, na primeira linha da questão. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução. Veja lá, no comando da questão, sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente. Então, a questão está tomando que o cara é exequente. Aí você pode perguntar, professor, mas o juiz não determinou que o processo retornasse para a fase de conhecimento? Sim, ele determinou, mas dessa decisão ainda cabe recurso. Dessa decisão do juiz é cabível recurso, porque pode, de repente, o tribunal dizer, não, o juiz está errado, vamos desmanchar essa decisão do juiz e o processo vai continuar sim em fase de execução. Veja, o processo não voltou para a fase de conhecimento. Ele ainda está na discussão sobre a validade ou não da citação, ou seja, continua ou não na fase de execução. Então, das decisões proferidas pelo juiz na fase de execução, qual é o recurso que você vai utilizar? Agravo de petição. Olha lá o que diz a CLT no artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha A, agravo de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, questão sobre recurso em fase de execução você não vai perder mais, certo? Foi decisão do juiz em fase de execução, agravo de petição, certo? Agora preste atenção que tem uma pegadinha aí, certo? Muitas vezes, o que é que acontece? Tem questões, a FGV adora cobrar isso, adora. Então fica atento também, certo? Muitas vezes a questão diz assim, o juiz proferiu a decisão, a parte entrou com agravo de petição. Quem é que julga o agravo de petição? Não é o tribunal? Certo. Mas vamos dizer que esse juiz aqui disse, olha, o agravo de petição não preenche os requisitos, por isso eu não vou mandar o agravo de petição para o tribunal. Você pode entrar com um recurso contra essa decisão do juiz? Pode. Qual vai ser o recurso? Agravo de instrumento. Por quê? Porque visa destrancar o agravo de petição. Mas isso, fica tranquilo, mais na frente a gente vai tocar novamente nesse ponto. Mas o que é importante que você saiba agora é que agravo de petição é o recurso cabível das decisões do juiz
na fase de execução. E é esse o gabarito da questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Detonar.